O objeto de análise deste trabalho é o segundo episódio da segunda temporada da série Black Mirror, chamado White Bear, que traz em sua narrativa uma representação da relação entre a mídia, a pena e a justiça. A seguir, será apresentada a descrição da história contada no episódio selecionado, e logo após, a correlação desta com os livros Dos Delitos e das Penas, de César Beccaria, Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, de Michel Foucault, e Justiça, Pensando Alto sobre Violência, Crime e Castigo, de Luiz Eduardo Soares. Uma mulher acorda, desorientada em uma cadeira de um quarto, sentindo fortes dores de cabeça. Ao perceber o local onde se encontra, se depara com vários comprimidos espalhados no chão e uma televisão ligada, exibindo uma imagem estática de um símbolo branco em um fundo preto. Confusa, ela se levanta com certa dificuldade, sem reconhecer o local. Desce para o primeiro andar, onde encontra uma fotografia de um casal e outra fotografia de uma menina. Ao fixar seu olhar na foto, acaba tendo lembranças da garota e desconfia que as pessoas na foto sejam possivelmente seu marido e sua filha. Ao sair de casa, ela grita por seus vizinhos, perguntando e querendo saber angustiadamente se sabem quem ela é. Mas por sua vez, estes só ficaram olhando-a, escondendo-se e filmando esta com o celular, sem responder seus apelos. Depois de um certo tempo vagando pelas ruas, ela se depara com um homem com capuz preto, com o mesmo símbolo que havia visto na televisão, que começa a persegui-la com o intuito de matá-la, enquanto as pessoas filmam a perseguição sem fazer nada, ou seja, apenas observam. Após tanto ocorrer, encontra uma jovem que, diferente dos outros, se comunica com ela. Enquanto isso, o homem encapuzado dispara um tiro na direção delas. As duas, assustadas, tentam fugir do homem com a ajuda do amigo da jovem, que acaba morrendo baleado pelo encapuzado, enquanto elas conseguem fugir. Durante a perseguição, havia um constante aglomerado de pessoas que seguia e observava tudo o que estava acontecendo. As duas acabam entrando em uma casa, tomando o devido cuidado para que não as vejam, já que o homem com capuz tem em sua companhia 2 indivíduos fantasiados ajudando. A mulher, então, diz para a jovem que se sente confusa e não entende o porquê da perseguição. Conta que acordou em uma casa sem saber se era dela e qual a sua identidade. A jovem a confronta se realmente ela não sabe de nada mesmo, mas não tem uma resposta positiva. Então a mulher mostra a foto da criança para a jovem e diz achar que a menina possa ser sua filha. Em seguida, ela afirma que o símbolo da televisão não sai de sua cabeça. Com isso, a jovem explica que um sinal, como fotos em flash, é emitido por toda e qualquer tela, televisões, celulares, computadores, e que é o mesmo símbolo que estava na televisão quando a mulher acordou. Este sinal faz com que 9 entre 10 pessoas se comportem permanentemente como espectadores apáticos e hipnotizados, e entre os não afetados estão aqueles que encontraram na apatia da maioria um meio de satisfazer desejos proibidos e cometer crimes, como o roubo de carros e a tortura de pessoas. Ela continua dizendo que a única solução é prosseguir com o plano que tinha com o rapaz baleado, chegar até as torres de transmissão do sinal, chamadas de White Bear, e destruí-las. Quando saíram da casa, continuam com a fuga e uma van aparece que quase as atropela. Dentro do veículo se encontra um homem de meia idade que imediatamente as oferece carona. Aceitam, já que ele vai em direção às torres de transmissão, destino desejado por essas. Mas antes param na floresta e lá descobrem que o homem que lhes deu carona, na verdade, era mais um dos que participa da loucura do urso branco, o qual era o mesmo que estava perseguindo elas, o cara encapuzado, e que queria matá-las e não ajudá-las. Porém, as duas conseguem escapar. Ao fugirem, roubam a van e vão em busca de seu destino. Ao chegarem, entram na sala de controle e a jovem começa executando seu plano, espalhando combustível nos equipamentos, e no mesmo instante, os indivíduos fantasiados invadem a sala e entram em confronto com elas. A mulher, por sua vez, consegue roubar a espingarda de um deles, se distancia e dispara em direção aos agressores, e para sua surpresa, apenas confetes saem da arma. Neste momento, uma espécie de cenário se abre e fortes holofotes a iluminam. Um auditório ovaciona e aplaude a cena que assiste. A mulher fica mais confusa do que nunca. A jovem que a acompanhou na fuga e os 2 mascarados colocam-na sentada em uma cadeira, onde ela fica presa pelos braços e pernas, e em seguida eles se curvam em direção à plateia, agradecendo.
O homem da floresta surge no palco equipado com um microfone. O mesmo anuncia que é a hora de dizer quem a mulher é. O telão, então, começa a exibir um trecho de uma reportagem, no qual relata que Victoria Skillane, juntamente com o noivo Ian Honig, haviam raptado a menina Jemima Sykes, de 6 anos, a quilômetros de casa. A única pista do desaparecimento dela foi seu urso branco de pelúcia, encontrado a 3 quilômetros da residência da família. O corpo da menina foi encontrado queimado em um saco de dormir, na mesma floresta em que ela foi com o homem e a jovem. O casal foi pego após as filmagens da tortura e do assassinato terem sido descobertas em um celular que estava com Skillane. A reportagem prossegue com a história dizendo que Victoria admitiu no julgamento que registrou os últimos momentos de Jemima, alegando que o noivo fez pressão para que ela filmasse. No entanto, nem o júri nem o juiz foram convencidos por ela, considerada no julgamento como peculiarmente perversa e maligna. Ian Honig escapou da sua sentença enforcando-se em sua cela. O repórter encerra dizendo que o público não quer que isso se repita com a cúmplice. Ao terminar de assistir a reportagem, em um choro desesperado, gritou por desculpas. Os atores assistiram ao seu choro sem piedade, enquanto a plateia grita em coro: "Assassina! Assassina!". O apresentador se dirige a ela com a veemência de um juiz autoritário. Não havia lágrimas quando você assistiu ao que ele fez. Você filmou o que ele fez. Uma pobre garotinha, desamparada e aterrorizada. E você só assistiu. Como gostaria que fosse com você agora? Em seguida, Victoria é levada em um automóvel, revestido por vidro transparente e iluminado. O apresentador agradece a presença dos visitantes e espectadores, enquanto eles a ofendem durante o trajeto, percorrido tão lentamente. No fim do trajeto, Victoria volta para casa onde começou o dia. O espetáculo é encerrado. A equipe restaura a posição de todos os objetos, e o apresentador apaga a memória de Victoria com choques, enquanto esta assiste vídeos que ela filmou de Jemima. Amanhecendo, aparece uma placa anunciando: "Bem-vindo ao Parque Urso Branco. Apresente seus ingressos aos guardas e siga as instruções para chegar ao centro de visitações. Aproveite o show." Logo, os atores orientam os visitantes a não se aproximarem de Victoria, nem dirigir palavra a ela ou a qualquer outro, de modo a evitar que ela se lembre dos acontecimentos e permaneça sem saber sua identidade. Mas que, acima de tudo, eles aproveitem e se divirtam com o espetáculo no Parque de Justiça Urso Branco, e a pena de Victoria se inicia mais um dia. Em uma entrevista com o criador da série, Charlie Brooker, contou o verdadeiro significado do título, onde fala que a área entre o prazer e o desconforto é onde Black Mirror está situada. O espelho negro do título é aquele que você irá encontrar em cada parede, em cada mesa, na palma de cada mão, a fria e brilhante tela de uma TV, monitor e smartphone. Existe uma estreita relação entre a mídia, a pena, a justiça, a cultura e a sociedade, representadas criticamente em uma narrativa de ficção distópica. A mediatização, no estágio em que a encontramos, transformou também as práticas de exploração de acontecimentos trágicos, que agora ultrapassam o âmbito da mídia hegemônica, ao mesmo tempo em que se estabelece com ela a tal estreita relação. Diante do exposto do fato narrado no episódio, a mídia, enquanto mediadora das opiniões e muitas vezes formadora delas, firma um tácito contrato social, a fim de se posicionar como representante do coletivo. Esta representação, por sua vez, se dá na atuação como um reflexo da sociedade e também como ponto de orientação, apontando informações indispensáveis para a construção do conhecimento, que é o responsável por direcionar o percurso da história. Resguardando garantias e garantindo os mesmos, a moral pré-estabelecida nas aplicações jurídicas é o que fomenta os valores sociais, ao menos os do senso comum, de certo e errado, punível ou absorvível. Neste âmbito, é indispensável observar como os direitos humanos têm caráter fundamental para o direito, para a mídia e para a sociedade, tendo em vista a relevância dessa associação entre a mídia e os direitos humanos. A série Black Mirror abrange a temática da tecnologia e seus efeitos, e trouxe no episódio White Bear a descrição destes, deixando evidente que a mídia é tudo aquilo que transmite uma mensagem à massa. Dessa forma, a sociedade mediatizada, como detentora de sua mídia e participante de um processo comunicacional, utiliza como aporte para seu desenvolvimento os processos e dispositivos de interação gerados a partir do sistema sob a circulação midiática,
o que, de acordo com Beccaria, e relacionando a vivência do episódio, a experiência mostra que a multidão não adota os princípios estabelecidos de conduta e porque a sociedade não se afasta da dissolução que se observa nos universos físicos e moral, senão por motivos que são objeto imediato dos sentidos que, estando continuamente presentes na mente, são suficientes para contrabalancear os efeitos do interesse do indivíduo que se opõe ao bem geral. Cada ser humano, em suas particulares necessidades, apresenta os seus particulares interesses. Diante dessa realidade, há de se prever que, em dado momento, é possível que o interesse de um determinado indivíduo seja atropelado pelo interesse de outro indivíduo. Neste contexto, surge o Estado como figura mediadora, que militará pelos chamados interesses coletivos. Beccaria aponta como interesse coletivo a liberdade pública, a saber, o direito de lutar pelos seus interesses individuais sob os devidos limites para que não se comporte como um empecilho para o desenvolvimento do interesse individual de outrem. O Estado, então, se posiciona como garantidor tanto dos interesses individuais quanto dos coletivos. No episódio, fica evidenciado que nem o juiz nem o júri foram piedosos com o caso de Victoria. Tomamos este episódio, nessa realidade fictícia, se relaciona à mídia e os direitos humanos, no qual estes foram positivados a duras penas, que são contadas ao longo da história de toda a humanidade. Estas penas têm por finalidade, segundo Beccaria, a conscientização para que os outros não cometam os mesmos delitos. Foucault apresenta em seu livro Vigiar e Punir uma realidade em que os seres sociais encontravam prazer em assistir à punição dos criminosos, como se os massacres fossem shows de entretenimentos e não necessariamente um lugar de conscientização, como ocorre no episódio White Bear, com Victoria sendo punida no Parque de Justiça Urso Branco. O tema presente em White Bear, correlacionado com o livro de Foucault, abrange os suplícios públicos praticados ao longo da Idade Média e em parte da Idade Moderna, cujo principal objetivo era exteriorizar o poder do suzerano e seu papel de patrocínio da ordem pública, mas que, em síntese, transformavam a violência e a morte em verdadeiros shows de horrores, aplaudidos e esperados por todos da sociedade. O episódio em análise mostra o prazer da plateia ao presenciar a permanente punição da protagonista em White Bear. É algo tão atormentador quanto os casos narrados no livro do filósofo francês. Segundo Foucault, nas cerimônias do suplício, ao contrário do que se imagina, o principal personagem não é a vítima ou o opressor, e sim o povo, cuja presença é inevitável para um bom espetáculo. Assim como nos expurgos medievais, em White Bear, a plateia participa de fato da cerimônia, persegue e a condena com seus celulares em punho, filma os atrozes acontecimentos enquanto esta é exposta em uma jaula ao final de seu calvário, mantendo-se assim a tradição em que Foucault afirma que o condenado, depois de ter andado muito tempo exposto, humilhado, várias vezes lembrado do horror de seu crime, é oferecido aos insultos, às vezes aos ataques dos espectadores. Esse desejo de efetivamente participar do suplício é exteriorizado principalmente quando o episódio revela a informação de que as pessoas pagam para assistir a um ato. Desta forma, ingressos são cobrados para a entrada no Parque de Justiça Urso Branco, assim como em qualquer outro parque de diversão. Outra comparação que fica nítido com os estudos do autor francês é o modo de como o espetáculo é organizado, pois no suplício os carrascos, a polícia e os representantes do Estado planejam o lugar, o tempo e o modo de como será realizada a tortura do criminoso. Em Black Mirror, uma das cenas mais impactantes acontece quando o público visitante recebe, antes do espetáculo, informações e instruções sobre como se comportar diante da condenada. Uma das características fundamentais do suplício é o seu simbolismo, ou pelo menos o simbolismo da tortura empregada, algo quase teatral, buscando imprimir os mesmos instrumentos utilizados no crime, o mesmo local, personagens e os mesmos gestos, utilização de suplícios simbólicos em que a forma da execução faz lembrar a natureza do crime. Até agora, nota-se que o público e o simbolismo são elementos-chave do suplício. Contudo, ainda há um último componente tão importante quanto qualquer outro, a violência. Como relata Foucault, o próprio excesso das violências cometidas é uma das peças de sua glória. O fato de que o culpado gemer ou gritar com os golpes não constitui algo de acessório e vergonhoso, mas é o próprio cerimonial da justiça, que se manifesta em sua força.
Em White Bear, a protagonista suplica constantemente pela sua morte, e em um destes momentos, quando conduzida novamente para o início do ritual punitivo, que se perpetua em um ciclo diário, o apresentador ironicamente a responde: "É o que você sempre diz." No episódio Urso Branco, é notória a desumanização difundida do cumprimento de uma pena, em que a vingança punitiva está evidenciada como forma de evitar a impunidade e propagar o linchamento e o ódio, tendo como objetivo fundamental estabelecer as desilusões da vingança privada, como um meio eficaz para aplicar o ódio, em busca da justiça com as próprias mãos. Todavia, a vingança como método de punição demonstra grandes ilusões, acarretando influências para o próprio sistema penal, e uma forma ineficaz de punição, pois diariamente Victoria é exposta em uma espetacularização da pena, e as pessoas continuavam demonstrando o mesmo ódio. Prova disto é o término do episódio, em que Victoria desfilou na rua, em um carro revestido por vidro transparente e iluminado, e a sociedade jogava constantemente objetos afirmando o linchamento. Portanto, as pessoas continuavam com o mesmo ódio e o mesmo sentimento de vingança, e a pena era apenas um divertimento e forma de evitar a impunidade. Como estabelece Luiz Eduardo Soares, a justiça não deve ser compreendida como punição ou castigo, mas como o reconhecimento do mérito identificado com objetividade. Fazer justiça, portanto, não tem a ver com o punir, e sim poder ser definida como equidade, isto é, como um princípio moral, ou para alguns, ético, segundo o qual os seres humanos, por serem iguais em sua natureza, deveriam receber tratamento igual, em todos os aspectos que se refiram à sua condição elementar de ser humano e de membro de uma sociedade. Soares ainda afirma que quem agiu de forma monstruosa terá de encontrar em si vestígios de humanidade, pelos quais se sinta estimulada a acreditar que merece ser estimado, amado e admirado, ou seja, para mudar, a pessoa tem que se valorizar a si mesma, o que só acontece se ela se sentir valorizada pelos outros. A prevenção especial em um processo humanitário deve-se buscar a valorização do indivíduo que cometeu um crime. De forma alguma concordando com o fato em si, mas buscando respeitar a pessoa dispondo de um tratamento digno, permitindo que a própria pessoa busque a valorização, o que percebemos em Black Mirror, no episódio Urso Branco, todo indivíduo deve ser tratado com respeito, ainda que traia seus deveres. Isso não autoriza a sociedade ou o Estado a imitá-lo. Nesse caso evidenciado, a justiça seria apenas outro nome da vingança. No episódio de Black Mirror, os personagens que agem como zumbis, com seus smartphones, fazem uma metáfora a uma estranha indiferença do receptor e crítica à postura alienada. Apesar desses personagens estarem presentes em cena, estão ao mesmo tempo ausentes. Para eles, a realidade está na tela de seus smartphones. Aquilo que consomem é uma realidade filtrada e manipulada pela mídia, faltando-lhes a visão crítica. Essa indiferença da sociedade conectada em rede e ao mesmo tempo apática diante da mídia e dominação tecnológica é a crítica central feita por Black Mirror, como apontado pelo criador da série. No entanto, a mídia está inserida em lógicas comerciais. No caso de White Bear, se elabora um produto midiático, atrativo, apropriando-se da revolta social contra a cúmplice de um assassinato de uma criança. A punição deixa de se basear em conceitos de justiça e direitos humanos e é transformada em um produto midiático. A aproximação com a realidade constrói uma identificação com o público, ao tempo em que banaliza o crime e o contexto em que ele se insere. Com o adestramento do olhar, o espectador torna-se um receptor de fatos corrompidos e deslocados do contexto em que se inserem, transformando em um show de vingança contra uma personagem.